Queremos dar uma boa noite a todos vocês que nos acompanham, que estão conosco nessa noite, para partilharmos, para estarmos juntos. E vamos já emendados nesta canção onde nós clamamos o Espírito Santo de Deus para estar conosco, fazer já o nosso momento de entrega dessa noite, entrega dos nossos corações, entrega da nossa vida, para que o Espírito Santo, sempre bem-vindo em nosso lar, sempre bem-vindo em nosso Carmelo, no nosso coração, possa nos dar o convencimento de toda a palavra, de tudo aquilo que Deus quer gerar em nós nessa noite. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim reunidos nessa Trindade Santa, dentro desta novena de Pentecostes, onde toda a igreja anseia, toda a igreja espera pelo solene momento de Pentecostes, nós aqui queremos, com a Virgem Santa, a esposa do Espírito Santo, dizer que nós, a exemplo da Virgem, queremos ser fecundos no Espírito Santo de Deus. Eu quero, Espírito Santo de Deus, como nós acabamos de cantar, te dar toda a liberdade, te dar toda a autorização. Seja bem-vindo, ó Espírito Paráclito, ó amigo competente, ó doce hóspede da alma. Hoje nós estamos aqui em nome da sua esposa, em nome da Santíssima Virgem Maria, e queremos te dar todo o acesso ao nosso intelecto, todo o acesso à nossa vontade, todo o acesso à nossa memória, à nossa intuição, à nossa vontade, que todas as nossas faculdades mentais e também os nossos sentidos humanos, principalmente os nossos ouvidos, possam estar atentos àquilo que tu queres nos falar através dessa partilha, deste bate-papo. Espírito Santo de Deus, nós humildemente nos colocamos aqui diante da tua presença como aqueles primeiros que precisam ouvir sobre esta virtude, ouvir sobre os exemplos da Virgem Santíssima, nos desnudar das nossas verdades, das nossas razões, para nos deixarmos assim, sermos tocados e guiados pela Virgem Maria em seu exemplo e pela tua ação, ó Espírito. Nós queremos nos plasmar a Cristo, do qual nós nos aproximamos cada vez mais, para que possamos morrer e Ele viver em nós. Isso se dá pela tua ação, Espírito Santo. Hoje nós te damos este livre acesso. Hoje nós te damos essa autorização. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste meio aqui de bate-papo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, nosso amigo querido, nosso doce hóspede. Seja bem-vindo, Espírito Santo, para lapidar este seu templo. Se nós somos chamados a ser o seu templo, se os nossos corpos são o teu templo, ó Espírito Santo, hoje nós te damos autorização, lapida este teu templo, embeleza esse teu templo, devolve a dignidade a este teu templo, através da partilha, da conversão, do teu toque suave em nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós colocamos a vida de cada pessoa que está nos acompanhando, daqueles que irão ver esse bate-papo, essa partilha posteriormente, de cada lar onde essa nossa partilha chega. Nós consagramos a ela, a Rainha e Soberana Senhora desta casa, dos nossos lares, da nossa vida, tudo que nós iremos viver.
E a Ti, ó Virgem Santa, eu consagro este momento e também peço que hajas em nós, queremos agir por Ti, hajas em nós e nos proteja, nos educa, nos molde, nos mostre o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos compreender, alcançar. Faça com que os nossos corações saiam aqui deste momento, não convencido de saber tudo, mas desejoso de buscar mais e mais e mais de um tema que não se esgota, daquilo que nós sabemos que viveremos plenamente no céu. Então coloque esse anseio, esse desejo no nosso coração. Assim como nós rezamos nas orações da coroinha, nós queremos te pedir, fazer com que os nossos corações desprezem todas as consolações da terra e aspire só celestes, até que para a glória do Pai, Jesus Cristo, vosso Filho, seja formado em nós, pelo Espírito Santo, vosso esposo fidelíssimo, e por vós, ó soberana Rainha, que é a sua esposa muito fiel. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nós estamos aqui reunidos, né, com a graça de Deus. Flavinha aqui nos encantando com o seu dom. Daqui a pouco a gente para um pouquinho a conversa para cantar mais um pouquinho, né? Aproveita. Quando tem coisas assim para embelezar, Deus está na beleza, né? Então a gente vai aproveitar. Olá, aqui também, boa noite, Brina, Flavinha, Bernardo, todos vocês que estão nos acompanhando, sejam bem-vindos. E do que nós vamos falar hoje? Hoje o nosso assunto é a modéstia, né? Muito importante a gente parar um pouquinho para conversar, para refletir, né, sobre esse amor de Deus conosco, né, que é a pureza, né, a modéstia. Todos nós somos chamados a sermos puros. Então, aprender um pouco mais sobre essa que deriva de uma virtude, né, que é da temperança, é muito bom, muito importante nesse momento. Sim, eu acho que das 4 virtudes cardeais, a temperança é o que mais ajuda o mundo atual a compreender, né? Então todas aquelas outras virtudes que se derivam da temperança nos ajudam nesse encontro, nessa busca que a gente faz por Deus, porque é nos moldarmos, né? O mundo hoje, e eu vejo assim, a modéstia é uma palavra assim que está tão... para muitos é visto de forma pejorativa, né? Que você vai procurar modéstia no dicionário, eles vão falar assim... pinta como uma coisa assim, uma falta de vaidade, né? Uma coisa desse tipo assim. E tem aquele lado também do puritano, né? Que a modéstia também é o inverso, não é, Sim. né? O equilíbrio, a temperança ali, o tempero disso tudo que é uma grande... o que leva para a santidade, né? Porque a modéstia, quando a gente fala em modéstia, ela não está ligada apenas, por exemplo, a uma modéstia do vestir, mas é uma modéstia enquanto virtude que é muito alicerçada naquilo que os grandes mestres da espiritualidade, como Garrigou Lagrange e tantos outros, Eugênio Maria, vem falar, né? Porque a nossa ascensão até Deus, né? Como a gente chega até Deus, essa caminhada até Deus, ela é como se fosse um edifício espiritual. E esse edifício espiritual, ele precisa de uma base nessa fundação, né? E essa base dessa fundação ali, onde toda a estrutura é erguida, é na humildade, né? Então, a modéstia, no meu ponto de vista, né, ela está muito estritamente ligada com a humildade, porque na verdade o fim da modéstia é esse, porque uma modéstia que quer se parecer o melhor e santo demais, acaba caindo para o lado da vaidade, né? E aí a vaidade que
ou que o dicionário pinta como uma coisa, por exemplo, assim, ruim, que você que não se cuida, entre aspas, não, mas um pecado, né? E hoje, com redes sociais, com tanta forma das pessoas se exporem, né? As pessoas estão cada vez mais se expondo, então muitas estão caindo nas suas espiritualidades, assim, por causa da questão da vaidade, né? Então, tão atual e tão polêmico também esse tema, né? Exatamente. E essa vaidade que muitos caem, ela não é só em relação ao vestir, né? Como você colocou, é vaidade até mesmo às vezes de pensamento, de achar que sabe mais que os outros. Hoje a rede social é muito isso, muitos donos da verdade, né? Sim. Então até nisso também, da gente querer ter razão sempre, né? Da gente não aceitar muitas vezes uma crítica, né? Ou uma correção, isso também é a falta ali, né, da vaidade, não tá só no vestir. A falta da modéstia, também, né? É a falta da modéstia, uma pessoa que começa a discutir na internet e ela se levanta ali, porque é isso, aquilo, outro, né? É uma falta de modéstia, né? Porque a modéstia, ela pressupõe os princípios de Cristo, né? Então, os princípios da humildade. Então, todas as formas de querer aparecer demais, de querer estar por cima, né, é a falta de modéstia. Então você vê assim, como que a vaidade é o combustível, né, da imodéstia, né, da falta de modéstia. Exatamente. Então assim, se vocês, né, quiserem, vocês que estão nos acompanhando, quero acolher aqui a Cleonice, né, que está falando, que está nos dando a bênção, né? Deus abençoe todos vocês, abençoe você e a sua casa também, viu, Cleonice? A Júlia que está conosco, a Andressa que não conseguiu chegar, né, Andressa? Mas você está conosco aqui com certeza, viu? A Eliette, todas as meninas, né, que estão conosco, a Andréia, o João que está aqui também, todas as pessoas que estão nos acompanhando e que irão nos acompanhar, mesmo que já tiver passado ao vivo, às vezes a gente pode voltar tanto no YouTube quando a gente joga para lá, como no próprio Face mesmo, a gente responde, né, depois também. Sim, as dúvidas, as perguntas. Às vezes nomes de livros, perguntas assim que as pessoas colocam, a gente coloca depois. E mesmo uma partilha, alguma coisa, né, porque a nossa intenção aqui não é querer, né, de hipótese nenhuma ser as donas da verdade, né. Por exemplo, existem muitas correntes em relação a isso. Nós estamos aqui para abertas, desarmadas, né? Exatamente, desarmadas, abertas a sermos moldadas à Virgem Santíssima, até com uma certa ousadia, né, de sem ter tanto embasamento de conhecimento, mas ter aquilo que nos guia, que é o Espírito Santo de Deus, que é aquilo que a gente já buscou desde o princípio da nossa conversão, né? Então, assim, a gente tem bastante coisinha, né, que a gente pegou aí. Eu acredito assim que a modéstia ela está muito ligada com a elegância também, né? Porque ao mesmo tempo que o mundo ele coloca uma modéstia, como por exemplo uma pessoa que, principalmente se a gente vai falar em modéstia feminina, só que a gente não vai falar só em modéstia feminina, porque a modéstia ela precisa estar tanto no homem quanto na mulher. Não é um assunto que compete somente às mulheres, né? Mas quando a gente vai falar, por exemplo, em modéstia, eu vejo que aquela modéstia que dignifica, aquela modéstia que nos eleva até Deus, ela traz à tona o belo. Por quê? Porque ela está de mãos dadas com a elegância, no meu ponto de vista, né? É mãos dadas com a elegância. E ela exalta o belo. E o belo é quem? Né? Eu tenho uma frase, né, de um filósofo que eu acho assim maravilhosa, que eu trago como lema de vida, só não sei falar o nome dele, aquele que o Papa Bento XVI gosta muito, Dostoiévski, uma coisa assim, né? Ele é russo, sei lá, ou alemão, mas ele diz assim, o belo é o lugar onde Deus brilha, né? Então assim, uma coisa que realmente é bela, ela vai emanar a Deus. Então a verdadeira modéstia, a verdadeira elegância vai nos comunicar a Deus, né? Vai nos trazer essa comunicação. Então é assim que eu trago um pouco, né? E o que você sente sobre isso? Eu também fico pensando bastante em relação a isso quando eu penso assim em Nossa Senhora, né? Acho que ela é o nosso
nosso modelo de modéstia, né? Até como a Brina fala, não é só no ato de vestir, mas, por exemplo, no falar, né? Eu ouvi uma pregação do Padre Paulo onde ele dizia: já pensou? Já imaginou Nossa Senhora sentada assim de qualquer jeito, dando a maior gargalhada, espalhafatosa, né? Falando assim, eu não consigo imaginar, ele falava, né? Então, mais ou menos isso, da temperança, né? Nem muito, nem pouco. Então, a gente buscar sempre nela também esse modelo, né? De modéstia, né? E também, como a Brina falou, não só as mulheres, mas os homens. Em São José, então, né? Buscando esses exemplos santos de pessoas modestas, né? Porque eles foram humanos como nós, eles viveram nesse tempo, viveram nessa terra. Então, eles sabem como nos instruir, como nos ensinar. Eu acho importante a gente ter sempre esse referência. Será que ela usaria essa roupa quando a gente ficar em dúvida? Será que ela falaria desse jeito? Né? Então, a gente se reavaliar o tempo todo, né? Refletir, pensar no que a gente pode melhorar, no que a gente... Porque, como eu falava para a Brina, no particular, quando a gente tem uma caminhada com Deus, quando a gente vive uma conversão, né? Não tem como a gente não mudar o nosso jeito. O nosso jeito muda, porque a gente vai... a nossa intenção é ficarmos como a imitação de Cristo, né? Então, a imitação de Cristo é perfeito. Então, o nosso ideal é a perfeição, que é a santidade. Então, eu acredito que nós precisamos sempre olhar para isso, para essa conversão, para essa mudança e olhar. Será que eu estou olhando para mim hoje como, né, o tempo que eu tenho de caminhada, e lá atrás, quando eu comecei, eu não mudei nada. Se eu não mudei nada, tá errado. Eu preciso mudar alguma coisa, que pouco que seja, mas eu preciso. Então, que a gente possa também reavaliar, né, nossas atitudes, nossas ações, aí, nossas palavras, nosso guarda-roupa, né, no caso. Então, reavaliar tudo. Sim. E sempre reavaliando isso com uma coisa assim de busca da santidade, né? Exatamente, de busca da perfeição. Porque, né? por exemplo, assim, eu tenho um exemplo assim, né, da minha história, que quando eu me converti, não, né? Porque acho que quando eu me radicalizei um pouco mais assim na fé ali, né? O que me pegava muito na vaidade, porque eu era muito vaidosa, né? Assim, mas era o cabelo, né? Então, assim, eu era vaidosa no sentido de buscar, assim, roupas de marca, né, da qualidade das coisas. Então, assim, eu lembro que eu cheguei na escola uma vez, uma amiga, ela falou assim, né? Ai, mas você vem pra escola com essas roupas assim, né? Depois quando você for sair, você não tem, porque parecia que eu ia pra um desfile de moda, né? Essa era... Eu lembro assim que... E nisso, gente, eu já tinha começado ali minha caminhada. Eu me lembro de uma frase uma vez da Mari, que estudava comigo, ela né? Ela está comentando aqui. Ela está aqui? Modéstia me faz pensar em justa medida, aparando os exageros, os excessos. Vou falar de você. Eu vou falar de você. E eu lembro que me fez uma reflexão muito grande, sabe? Porque ela virou pra mim e falou assim, nós estudávamos juntas, né? Ela, Brina, qual é a tua? Um dia você vem com uma camiseta do Crisma, outro dia você vem com a camiseta do Guns, do Sepultura, né? Qual é a tua, assim, né? Aí eu fiquei, aquilo parou, assim, pra mim, né? E eu falei, nossa, é verdade. Eu tava totalmente destonada do que eu queria, do que eu vestia, do que eu pensava, né? Isso foi um desperta pra mim. E aí, logo em seguida, né? Aí, assim, entrou a onda da toca, de tudo. E o meu cabelo era coisa, assim, né? Que o pessoal da Crisma... Nessa época eu já era coordenadora da Crisma, né? Me chamavam de... Eu nunca nem sei quem é, mas eles falavam... Ai, a Scarlett Johansson, que é uma atriz antiga, por causa dos cabelos, pra fazer aquele cacho, aquela coisa toda. Era o meu ponto de vaidade. Aí eu fui... nessa busca de santidade, tudo, assim, aquela coisa toda da toca de Assis, né? Que era a radicalização da santidade. Fui lá e cortei meu cabelo Joãozinho, né? Porque eu vou vencer a minha vaidade cortando o cabelo desse jeito. Só que depois, o que eu fui descobrir? Que a vaidade inversa
é que me levou a cortar o cabelo curtinho, entendeu? Porque aí, o né? extremo, exatamente, porque aí eu queria fazer aquela aparência de então, eu sempre tinha que ser mais. No momento em que eu estava ali, né, nas coisas da escola do mundo, então é a melhor roupa de marca, é a melhor coisa, é o cabelo mais bonito, mais hidratado e não sei o quê. E depois, quando eu me encontrei com aquilo que é precioso, que é bom, eu não consegui encontrar esse equilíbrio. Eu fui pro mais também de novo. Então, por quê? Porque pra gente, os toqueiros, as toqueiras era o referencial de santidade, né? Aquela paixão por Francisco. Então, fui lá e tosei o cabelo também. E aí eu fui percebendo, né? Se depois, então, foi todo um processo que vai levando a gente, né? A entender que muitas das nossas práticas dentro das coisas de Deus, elas também são exagero, né? São, exatamente. E a vaidade. Não tem como passar desapercebido, né? Exatamente, alguém assim, a né? vaidade. Uma cruz do tamanho do peito. É verdade, que a gente andava uma cruzona desse... É. Não, gente, eu tenho lá Eu lembro do Sérgio, na época da escola, ele era um ET na escola, porque só tinha ele e a Flávia, os dois diferentes, né? Bem chamando a atenção. Chamando atenção, né? E é ruim esse chamativa de atenção? Eu vejo assim, que de uma certa forma não é ruim, porque a gente vai estar sempre em contraste com o mundo. Que vocês viveram, e a gente vai estar sempre em contraste com o mundo, né? Igual, por exemplo, como o exemplo que eu dei, a Toca de Assis, eles têm razão de ser, né? Dos Joãozinhos, das toqueirinhas, né? Tem razão de ser porque é a realidade deles, né? Então, tá no lugar certo. Não sei se eu consigo ser alcançada por vocês. Eles estão no lugar certo, né? Mas assim, e esse contraste, essa radicalidade, ela converte, ela revela Deus, ela revela o belo também. Mas como que isso se reflete dentro de mim? Porque é o que a gente fala, né? Que a modéstia, ela tem que nos ligar sempre à humildade, ela tem que se afastar da vaidade, né? E a vaidade, e aí entendendo, por exemplo, aquilo que eu buscava, eu me lembro, né, que até um irmão daqui da comunidade uma vez, eu tinha acabado de fazer uma quaresma daquelas bem lascadas assim, né? E a gente toda relaxado lá com aquele, né, com aquele nosso ideal. Aí o Guindo, ele pegou e falou assim: foi sofrido, né, irmã? Foi sofrido essa quaresma, né? E ele falou assim, sabe, umas coisas que me despertou do nosso relaxo, né? De como estava relaxado. Mas e a nossa identidade de mulher? Né? Será que a gente, para atingir essa radicalidade, como eu falei, Santa Teresinha, as carmelitas vão se vestir de carmelita, né? Será que a gente precisa ser assim também? Né? Então são coisas para a gente refletir, né, Uá? E aí entra em contraste ao que você vai contar agora para nós, né? Quando a gente, a história, né? Quando você usa essa modéstia em prol do bem, né? Quando Sim. você tem um objetivo para aquilo, né? Eu acho que é muito isso também, a gente saber como utilizar alguns recursos que, no caso, nós mulheres temos, que podem ser usados para o mal ou para o bem. Né? Então, que a gente possa também ter esse zelo, porque o homem, ele tem essa inclinação, né, para o visual. Então, tudo aquilo que eu fico pensando muito assim, coitado do meu marido, sofre no mundo, porque eu olho para as mulheres que se vestem de uma forma assim escandalosa, né? Com pouquíssima modéstia, não mostram todas as partes do corpo como que deveriam ficar escondidas para os seus esposos, para você, para elas mesmas, né? Então tem partes do corpo, né? Coxas, barriga, né? Então colo, essas partes do corpo elas devem ficar mesmo cobertas, não tem o que falar, porque chama atenção. E os nossos maridos estão aí no mundo, né? Convivendo com isso a todo tempo. E, infelizmente, eles têm também essa desordem, porque se fosse, né, no começo lá da criação, ele olharia, antes do pecado original, ele olharia para aquilo e contemplaria o belo, como eles estavam nus, né? A nudez original da teologia. A nudez original. Corpo, né? E hoje em dia isso não acontece, porque há uma desordem em todos nós, né, emocional. Então, que homem está equilibrado a ponto de olhar, né, para essa mulher e não sentir nada, né? Então nós precisamos fazer a nossa parte. É um ato de misericórdia, né? Porque hoje o feminismo ele trouxe um lema muito assim, né? O problema é dele. Meu corpo, minhas regras, essas coisas todas. Meu corpo, minhas regras. O problema é do homem se ele não consegue se controlar, né? Então, e isso é uma falta de caridade muito grande.
durante todos esses anos de caminhada, eu sempre acompanhei muitos homens, né? E ajudei muitos nos seus desequilíbrios sexuais, né? Na cura da sua sexualidade. E eu sempre pegava isso com as filhas do carisma nesse sentido, porque eu falava assim, os meninos, eles sofriam. Eles sofriam muito, porque eles falavam assim, eu luto, e muitos lutando, porque hoje a gente vive num mundo erotizado precocemente, né? Então a maioria dos adolescentes, a maioria dos jovens, eles vêm com uma desordem sexual tremenda, de masturbação e outras... Pornografia, outros problemas, né? E eu tinha muitos relatos de filhos, irmãos, pessoas que eu acompanhava, né, da direção espiritual, que eles falavam assim, eu tô indo, porque eles, às vezes a menina acha que só uma escancarada ali vulgar que vai chamar atenção, mas aquele negócio de esconde um pouco e revela um pouco é muito pior para os homens. Exatamente, então eles falavam das dificuldades que eles tinham dentro da igreja, das meninas que, nossa, e assim, né, pelo que eu tenho de conhecimento, a pior tortura para os homens são as calças legging. Né? Calça legging é a pior tortura dos homens. Então são coisas... modela todo o corpo. Exatamente. Então são coisas assim que os homens partilhavam, né? Olha, minha dificuldade, eu sofro, eu tô lá lutando, Então, e é um trabalho difícil nesse mundo tão mudado mudado pelo feminismo, você conhecer. Eu tive dificuldade de convencer muitas mulheres, e às vezes eu até apelava, né? Eu te falava assim, nossa, irmã, pelo amor de Deus, né? Coloca, porque então é proibido usar leg? Não, desde que você cubra até assim toda a sua coxa, né? A gente coloca os vestidinhos com leg, né? Aquela coisa assim. E até nem só abrir as roupas, assim, no caso, como falando desse contexto nosso de igreja, né? Como a gente está comentando. Às vezes, assim, um vestido que você use na altura do joelho, esse vestido tá modesto, tá tudo bem. Só que aí você vai se abaixar para pegar uma criança. Sim. Então esse vestido vai encurtar atrás, né? Então para que você sente essa postura, né? O sentar, o cruzar as pernas, né? Todo esse jeito, esse modo de nos colocarmos também precisa, né? E até a forma da imodéstia, por exemplo, dos assuntos, né? A imodéstia dos assuntos que são tratados, da forma de falar, a forma de dizer, tudo isso interfere. Então, muitas vezes eu falava, né, que eu tinha até que apelar. Muitos dos apelos que eu fazia assim com as pessoas era escancarado mesmo. Eu falava assim, minha irmã, tenha misericórdia do seu irmão. Como você vai se sentir sabendo que ele lutando pela castidade viu você aqui na igreja, no meio do grupo de oração, ou lá em qualquer lugar da igreja, da missa, e chegou à noite, não resistiu, vai ficar se masturbando pensando em você, né? Então a gente tem que fazer um apelo assim, porque hoje o mundo ele tá dessa forma que se a gente não mostra para a pessoa a agressão que muitas vezes essas coisas acontecem nos homens, e não é culpa dos homens, é culpa do mundo de como está, né? O mundo ele está hoje de uma forma onde começa, como a gente falou aquela vez, a gente falando lá dos instrumentos para as crianças, né, do celular, das novelinhas, em Chiquititas lá você já começa a ver falando de bebê, falando de, não é conteúdo para criança, né? Então já começa aí a introduzir uma coisa que não é própria da idade. Aí o que acontece? Muita facilidade para ativar as concupiscências. Então realmente é um sofrimento muito grande, né? E como a Brina comentou agora, né, em relação à criança, acho que muito também é a questão da educação, né, de nós mulheres, isso eu digo por mim. A nossa educação lá atrás, eu pelo menos me lembro assim, de cenas onde dançar a boquinha da garrafa era legal, né? Porque todo mundo achava bonitinho. Então, olha que linda, ela sabe rebolar. O shortinho quanto mais curto, melhor. Por quê? Porque a gente mora numa região de periferia, então é comum esse tipo de roupa. Então, e vai muito assim, mas não tem problema, é criança, né? Então, aqui... o padre Paulo Ricardo fala uma coisa muito importante para que a gente possa educar as crianças, meninos e meninas, né?
As crianças desde cedo devem aprender a ter vergonha e honra, né? E aí Nossa Senhora apareceu para Dom Bosco e falou, porque como que ele tinha na pedagogia que ele usa, né, pedagogia preventiva, o que ele deveria ensinar para as crianças? A feiura, que ele fala, a vergonha e a honestidade, né? A feiura do pecado. A feiura do pecado e a beleza da virtude, né? Que Nossa Senhora ensinou para ele. Fale para as crianças da beleza, da virtude e da feiura do pecado. Então, nós devemos também fazer isso com os nossos filhos, né? Então, sim, vendo algo, né? Uma música inapropriada, começa lá uma dança, né? Uma coisa mais... Isso não é bonito, isso é muito feio para a criança fazer aí, né? Então, começar a falar, verbalizar isso, para que a criança tenha esse senso. Ah, isso é uma vergonha. Eu não posso vestir essa roupa é uma vergonha, esse jeito é uma vergonha, não falar isso. Né? E o contrário também, né? Do belo, olha que virtuoso, olha que bonito. Eu sempre trabalho isso com as crianças lá em casa, né? Isso, por exemplo, os meninos, eu falo para eles sabem que eles, para ir para a Santa Missa, por exemplo, eles têm que ir de calça, né? Mesmo as crianças, porque eu acho que eles têm que se educar desde já. Né? E a mesma coisa para as meninas, né? Você não vai porque a criança está em casa mexendo, usa uma roupinha mais assim, né? Mas na Santa Missa, se você for vestir uma calcinha mais agarrada, uma leggingzinha, você vai vestir uma camiseta comprida, vai colocar um vestidinho. Eu coloco isso desde sempre. E assim, na minha casa hoje, é um quarto só para todas as crianças. Mas assim, mesmo eles tendo ali só 5 anos de idade, sabe, assim, né, e o maior ali com 9, né? Exatamente, lá é assim, Alice e Raíssa não se trocam na frente dos meninos. Eles sabem que eles vão no banheiro, quando um tá no banheiro, o outro não entra. Né? Então, assim, essa vergonha já começou. O Bento me chamou, eu abri a porta, ele estava tomando banho, ele, mamãe, fecha a porta. Né? Por quê? Porque se não aprender isso agora, vai ficar sempre muito natural e a gente leva para o natural. Né? E assim com relação a irmãos e em relação a mãe e filhos também, né? Pai. Então, é uma idade, a gente está conversando isso, né, Flávia, esses tempos atrás. Não é uma idade mais, nessa idade 6, 7, da criança ver a mãe tomando banho, né, de trocar no mesmo quarto, precisa respeitar meu espaço, minha privacidade, quando eu estiver você bate na porta para ver se você pode entrar. Então coisinhas que a gente fala, meu filho me conhece, sabe tudo, já viu tudo. Não, mas ele tá começando... Saiu de mim, né? Tá descobrindo o corpo, né? São curiosos, então a gente precisa preservá-los, né? Você quer comentar? Até acho que assim... com bebês, né? Por exemplo, o meu filho, ele tá numa fase que ele tá com a irmã e vira e mexe, ela faz cocô, faz xixi, tem que trocar a fralda, mas até nisso eu também tenho tentado, né? Tenho preservado e tem dado certo, porque até então ele olhava assim, logo que nasceu, né? Teve aquela curiosidade, olhou, mas tipo, viu lá, tá bom, bebê, chorando, trocando. Mas agora que já tá um pouquinho maior, 1 aninho e tal, né? Mas aí eu já falo, olha, espera lá fora, né? Na sala, que eu vou trocar ela aqui no quarto, depois você vem. Porque tem todo o cuidado, né? Pra você, principalmente quando faz cocô, tem que higienizar, né? Tem que mexer e tal. Aí ele, mas por que eu não posso ficar? Ela é minha irmã. Eu falo, ela é sua irmã, mas ela é menina e você é menino. Então, não tem por que você ficar aqui olhando, se você não vai, né, ajudar, né? Então, a mamãe que vai cuidar dela e depois que eu trocá-la, ou quando eu colocar a fraldinha nela, aí você vem e entra, quando ela já estiver coberta, né, sem exposição. Então, assim, agora ele, né, ele entende, então ele fica pra fora, né, ele fica pra fora do quarto dela. E depois ele isso entra. ajuda muito, sabe, Flávia, de uma coisa que se perdeu muito no mundo, que é dos irmãos defenderem a pureza das irmãs. Porque hoje você vê joguinho, assim, sabe, de irmão que disponibiliza a irmã pro colega, entendeu? E para ser legal, para ser descolado e assim diante. Então isso ajuda o irmão a guardar, a preservar. Isso a gente não está falando só de roupa, né? Eu chamo muita atenção das crianças nas palavras também, né? Palavras chulas, né? E eu falo assim, nossa, mas uma menina falando isso? Onde já se viu? E às vezes não é nem da
adequada, assim, não é, né? Mas palavras que eu tenho vergonha até de falar aqui, não é nem adequado eu falar aqui. Mas não são palavrão, né? Só deixar claro para vocês, assim, não são palavrões, mas palavras chulas. Isso é imodesto também, né? Na boca de uma menina, tal. Só que as pessoas olham muito assim, ah, isso aí é feminismo, que não sei o que, tal, né? E não é feminismo, é o próprio da essência de cada pessoa, né? Da essência o homem, ele tem a modéstia dele vai ser sempre a elegância. Então lá em casa a gente tenta colocar essas coisas assim, né? Exatamente, eu falo pra eles, quem que a gente vai servir primeiro? A eles, a gente vai servir primeiro a Alice e a Raíssa. Por quê? Porque elas são meninas e a gente tem que dar a vez. Tudo nesse jeito assim, e pela ordem da entidade vai seguindo, né? Então, se a gente não colocar isso, por quê? Porque reclamam tanto dos homens, as feministas vêm falando tanto dos homens, é porque faltou, acho que, mãe para ensinar esses homens a serem cavaleiros, né? Então, a virtude da modéstia do homem vai estar também no seu jeito cavaleiresco, no seu jeito de não se aproveitar das meninas. A modéstia do homem está nessa luta de, mesmo que a outra está lá se expondo, de você virar de lado, né, de você tentar não olhar. É uma luta muito maior, porque nós mulheres não estamos tão atraídas a esse apetite, né? Apesar disso já está virando muito no mundo de hoje, né? Mas assim, não é natural da mulher estar tão atraída por este apetite, mas os homens sim. E às vezes um homem passa e olha, ele vai olhar, e não é porque ele é mau caráter, não é porque ele é sem vergonha, é porque é do instinto dele, ele é homem. Isso Deus colocou isso nele, né? Uhum. Existe algo na mulher que atrai o homem e que foi desejado por Deus. Sim, que fosse assim. Exatamente. Antes do pecado original não havia essa distorção do olhar, né? Até o padre Paulo Ricardo, eu achei muito interessante um artigo dele uma vez, acho que não era nem sobre modéstia, mas ele falando assim, né, que ele, por exemplo, a mulher passou, ele estava no carro e a mulher passou com as coxas de fora, porque coxa chama muita atenção de homem, né, nádegas bastante, mas as coxas chamam muito a atenção dos meninos, né, aí diz que a moça passou com o shortinho curto e que ele olhou, aí, até aí ele falou, até aí eu olhar é meu instinto natural, mas aí eu desvio o olhar e tiro o olho da coxa da moça. Porque, tipo assim, ele é um padre, né? Ele falou isso, assim, com toda a autonomia, né? De saber o que ele estava falando. Por quê? Porque é da natureza, o homem vai olhar, né? Mas aí, a hora que ele chama assim, fala, desvia o olhar. Porque aí é onde a inteligência já veio, tomou conta, né? Já iluminou, já foi iluminada pela graça ali e ordenou a vontade. Então, a concupiscência manda olhar, mas a inteligência manda desviar. Mas os padres devem passar por bastante sufocos, né? Na Santa Missa, na hora da comunhão, né? Casamentos, quando a gente vê vestidos assim lindos, né? Porém com decotes, né? Com tomara que caia, que é a maior moda, né? Uhum. Eu tenho uma história com tomara que caia. Uma vez, porque como eu coloquei nessa questão da educação, então isso nunca foi para mim errado, pecado, né? Então sempre eu tinha essa questão de, quando criança, não valorizar muito essa perversão que a gente falando. Tudo muito natural. Muito hoje, natural. Né? Hoje, isso, se a gente for parar para pensar, isso é perverter a criança, né? Ter esse, não ensinar essa feiura e essa beleza da virtude. Então, a gente precisa ordenar tudo isso. E aí eu cresci na igreja e com muito essa vaidade, né? Muito impregnada. Quando eu comecei na comunidade, eu era outra pessoa. Completamente diferente. Nossa, cabelo loiro, cheio de frufru. Aí, na época, antes da comunidade ainda, eu ia à missa com a roupa, nem ligava para essas coisas. E fui uma vez na missa com um tomara que caia. E uma pessoa me perguntou, um rapaz, na época ele também era meu amigo, assim, da catequista também igual. E ele perguntou, você já parou para pensar se é certo você vir na missa de tomara que caia, ou vir na igreja de tomara que caia? Nossa, eu me senti tão... Meu feminismo levantou assim, sabe? Eu venho com a roupa que eu quiser. Como assim? A roupa... E outra, ó o relativismo. Deus me ama do jeito que eu sou, do jeito que eu quero me vestir. Então eu vou, se eu ando na rua de tomara que caia, eu não vou andar na casa de Deus de tomara que caia? Se é a mesma coisa? Então eu ando do jeito que eu quiser. Ainda respondi pro rapaz. E na época eu fiquei com meu tomara que caia.
ó, por anos-luz andando com ele. E aí depois, né, ainda as coisas foram mudando, minha vestimenta ainda foi mudando e ainda muda, ainda tem muito pra mudar. Mas eu fiquei pensando, né, quando a gente foi falar de modéstia, eu até perguntei, Brina, será que eu não vai, né, escandalizar? Porque é uma realidade minha, eu vivi isso, né, na pele, essa questão da roupa, propriamente dito. Então eu não tinha nada, nem o pudor, nada, não pensava em nada em relação a isso. Porque o relativismo, eu fui educada dessa forma, que tudo bem ser assim. Dançar é o tchan, usar roupinha curta, usar tomara que cá, roupa justa, apertada, pintar o cabelo de uma cor que não tem nada a ver com você, coisas desse tipo, sabe? Para você chamar a atenção. Então, o quanto a gente precisa reavaliar tudo isso, porque não faz bem, a gente perde a nossa naturalidade, né? Sim. E esse belo que deveria atrair, na verdade, ele não atrai, porque pensa, não tomara que caia na missa, né? Coitado do padre, agora pensando. Em contrapartida, tem um testemunho bom, né? Tem esse ruim e outros tantos ruins, mas tem o bom. Eu fiquei super feliz. Eu fui na missa do Bispo Novo, né? Do Dom João. E lá na Santo Expedito. E na hora, aí na comunhão, eu lá na fila para receber a comunhão, eu fui de saia, na saia midi que tá usando, né? Uma blusinha super bonita da minha mãe é super na moda. E aí, ele falou assim, ele foi me entregar a comunhão e falou, bonita roupa. E entregou a comunhão. Gente, assim, foi uma cura pra mim, mas não foi de elogio, nossa, não foi nada. Eu fiquei assim, eu não acredito. Sabe, de agradar a Deus? Uhum. Porque ele é a pessoa de Jesus, ele é uma autoridade. E ele reparou e ele falou e eu não tava chamando atenção, não tava com nada, sabe, exagerado. Eu só tava com uma roupinha casta ali, né, de missa comportadinha, assim, que isso é tão diferente que eu acho que chama atenção. Quando vai um oposto, né, da maioria. Para ele ter falado, ele nem me conhece, ele nem sabe, nunca vi. Foi uma confirmação, quase uma pau ali, né, apostólica. Do bispo, eu fiquei falando 3 dias pro Serginho. O bispo falou, bonita roupa. Ai, Laís, esquece isso. Esqueci. Porque o bispo... Não, mas cá pra nós, né? A Laís, ela é muito elegante, né? Ela é muito elegante. Ela se veste com ela e o filho. O filho anda nos trens são também. Muito elegantes também. E é aquilo que a gente fala da sobriedade, né? Porque assim, eu participei da conversão da Laís. Me corrigiu inúmeras vezes. Fui essa causa aí dessas quedas aí de alguns. Então, filha, não faz isso. Filha, não usa essa roupa que não tá bonita. Olha essa transparência, olha essa cor. Tenho todos os exemplos pra dar, porque eu era aquela mais falada. Não, mas assim, hoje assim, é com muita alegria que eu vejo, né? Você é muito elegante, né? Assim, e essa elegância... igual o bispo. Essa elegância, ela transmite o belo, né? Ela transmite o belo. Então, por exemplo, assim, aí a gente entra num assunto polêmico agora, né? Vamos entrar na polêmica? Vamos. Então, é pecado usar calça, né? Porque é as coisas Vem aí, o que vocês acham? É a coisa que a gente mais ouve falar nos meios virtuais em relação à modéstia, né? Então, assim, não é pecado usar calça, né? A igreja nunca deu uma determinação de que calça é pecado. Isso precisa ficar muito claro, porque as pessoas elas começam pela vaidade, a santificar uns, né? E a beatificar algumas pessoas e condenar outras. E às vezes aquilo por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Né? Temperança. Exatamente. Né? E assim, a gente tem exemplos de por exemplo, Santa Jeana, né, Beretta Mola, uma santa canonizada, tem fotos dela de calça. Agora, qual que é o problema? Tem calças que é pecado, né? Assim como tem saias que é pecado. Assim como tem saias que é pecado, tem blusas que é nada, pecado. tá usando a saia, mas tá marcando. Exatamente, se você tá justo, marcando tudo. Então as pessoas precisam. Não é uma ideologia que nós estamos falando de algo enquanto virtude, né? Enquanto algo importante a ser analisado. Mas aí a gente precisa entender uma coisa. Tem
uma saia é mais própria para a mulher do que uma calça, né? Existem calças que são femininas. Tem dois aspectos que eu vejo, que é um aspecto cultural, que enquanto cultural também faz muita diferença, né? Eu vejo até o Padre Paulo Ricardo falando sobre isso, que é da cultura, né? Então, assim, a cultura traz isso muito. E tem também porque a calça ela traz também uma luta, por exemplo, para se feminilizar um pouco mais, né? É para poder assim entrar em choque ali com os feministas, porque a calça é o símbolo, né, do feminismo ali por causa da luta, mas eu não vou entrar nessa história. Mas assim, a gente precisa ver dentro da essência da mulher, ela fica muito mais elegante se ela tá ali parecendo com a mulher. Outras conseguem colocar a sua elegância numa calça também, né? Mas essa calça ela tem que ser como? Ela não pode marcar, né? Se você tá com uma calça, como a gente falou, né, de legging, ela tem que ficar comprida, não é compridinha assim, na metade do bumbum não, que eu tô falando, como que chama essas? Tem umas agora assim que, né? Igual aquela do Meu Lar, Meu Carmelo, né? Que ela é meio a camisetinha curtinha. Sim, porque tem que tampar a coxa, né? Tem que tampar a coxa. Ou uma calça mesmo que for feminina, né? Tipo uma pantalona que é acinturada, assim, né? Mas assim, a gente fala na questão da mulher, ela fica muito mais bonita com uma roupa feminina, né? Porque isso é próprio dela. Mas o que adianta às vezes estar lá vestida, bela, casta, e por dentro tem outros meios de seduzir, né? Por dentro fala coisas ou julga ou aquilo também expõe uma vaidade, né? Então é tudo aquilo que a gente tem que pensar. Se julga melhor, né? Sempre na caridade do outro. Eu particularmente assim sempre gostei de saia, né? Sempre. E eu uso muito a saia porque é um gosto mesmo, faz parte de mim, né? De querer assim usar. Uso calça também pela praticidade. A gente vai vir aqui brincar com as crianças, né? Na salinha. Eu, por exemplo, isso é uma coisa muito pessoal, não é uma regra. As santamissas eu gosto de saia, eu gosto de ir bonita. Por quê? Porque como a gente viu no Meu Lar, lá no livro de São Bento, né? A vestimenta, ela dá a dignidade do que a gente vai fazer, né? Então você acorda cedo, você tira já logo o pijama e já guarda, você se veste, é como se fosse um uniforme, você vai se preparar para aquele momento. Então, eu que vou dar a solenidade do momento. Eu posso vir aqui gravar com vocês esse Meu Lar, Meu Carmelo e vir aqui de chinelão no dedo, porque vocês não vão estar vendo o meu pé. Mas sou eu que dou a importância do momento em que a gente está vivendo e assim por diante, né? Então, assim, é algo que como da missa, eu falo para os meninos, não, vocês vão de calça, vocês vão assim. Então, isso é importante. Então, eu tenho uma coisa para mim, eu gosto de ir, porque esse é o meu arrumado, né? Eu gosto do vestidinho, da saia, mas isso vem, longe das ideologias, vem de muito tempo, é um gosto pessoal. Então, dentro do gosto pessoal, tem o gosto pessoal do outro também. E aí, dentro dos nossos gostos pessoais, a gente tem que passar o que compete, o que não compete. Né? O que é decente, o que não é decente. O que vai ser elegante, o que não vai ser elegante. Né? Porque a elegância, né, ela está nisso também. A elegância não está em roupa cara, elegância não está em coisas extravagantes, elegância está em como a gente se comporta, aquilo que a gente estava ensinando para as crianças, né, do respeito aos velhos, senhor, senhora e tal, né? E eu, em relação a essa linha que você comentou, né, da praticidade, né, de vir de saia, eu também sempre oriento as mães em quando mandam as crianças com sainha, né, que às vezes acontece, e mesmo, como a gente estava falando, criança é curiosa, então nós vamos sentar no chão, nós vamos fazer perninha de índio, nós vamos fazer roda, e essa criança de saia, por mais que seja maiorzinha, não tem postura, é criança, né? Vai ser sapequice ali. Então eu sempre no final chamo a mãe para conversar e falar, coloca uns shortinhos por baixo quando vir de saia. A gente não ter essa liberdade de fazer essas correções fraternas, isso é importante. Então, até na nossa família, alguma coisa que quando a gente conseguir, né, invadir um pouco esse espaço, sem
ofender, né, de forma alguma, mas é mesmo de exortar, de aconselhar, né? Porque eu gostaria tanto que eu tivesse sido mais educada nesse sentido, né? Então eu quero proporcionar isso para as outras meninas, no caso. E o que a Brina falou da modéstia no comportamento, né? Na doutrina católica tem uma fala que explica bem isso. O que é considerado então um pecado grave, né? A doutrina católica considera o escândalo um pecado grave. Então, dessa forma, a modéstia deve ser observada na fala e nas ações exteriores. Na fala, é condenado o uso de palavras blasfemas, obscenas e maledicentes, bem como conversas e brincadeiras em que esse uso ocorra. Exemplo, tá lá com uma saia linda e bonita, enorme, que tampa tudo, porém, está aqui com essas palavras blasfemas, obscenas, brincadeiras, né, umas conversas, né, falando mal do outro, de que adianta? Por né? exemplo, olha como fere a modéstia, por exemplo, eu estou aqui toda comportada, né, na minha roupa, na minha elegância, aí eu vejo, aí a Flávia passou ali, né, a Flávia passou ali, vamos colocar a Flávia aqui com uma regatinha, com uma leg justinha, voltando da academia. Ela não tá assim, tá, gente? Eu só tô dando um exemplo. Aí vocês me mandam pro esquadrão da moda. Essa leg. Aí eu olho aqui e falo, né? Olha lá, essa Flávia tá parecendo uma prostituta. Será que ela não... Ó, prostituta, uma palavra, tô maledicendo. Isso já feriu a modéstia. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Porque a modéstia, ela vai trazer o amor, a caridade, a compreensão, a oração. E de repente, se eu tenho uma autoridade espiritual sobre a Flávia... Não, assim, se eu tenho uma autoridade espiritual sobre a Flávia, eu posso até chegar nela e falar, né? Flávia, mas será que não era melhor você pensar na sua forma de se vestir e tal? Vigir de forma fraterna. Exatamente. Se eu não tenho, não comento com ninguém. Reza. Ninguém precisa saber. Intercede. Pronto, olha, faz uma prece no seu coração para que o espírito dela seja iluminado com a verdade, né? Porque é só o Espírito Santo que convence do que é certo e o que é errado, não é a gente. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito importante da modéstia, né? Da elegância. É elegante você exaltar um santo que falava isso, né? Se você não tem nada para falar, fica de boca fechada, né? Um outro santo também, que se ele estava falando, se ele estava com a boca aberta... Era falando de Deus ou com Deus. Ou era falando de Deus ou com Deus, né? Então, assim, exalta as coisas boas, né? Vamos procurar... exaltar o belo no mundo, porque é uma frase de São Francisco de Assis, sabe? Que eu acho que atrai... ele dizia assim, que bastava uma fagulha de luz para dissipar a maior das trevas, né? E tinha uma outra da Emir, que ela falava pra gente no Fio de Ouro, que uma frasezinha assim, que se atrai muito mais moscas com uma colherinha de mel do que com um barril de ferro. Então, às vezes, a gente vê tanto fel nas disputas aí de ambos os lados do feminismo e de outros lados, né? E às vezes abaixa uma colherinha de mel para a gente atrair muito mais e fazer com que o Espírito Santo revele toda a verdade, né? Muito lindo. E nas ações exteriores, né, aquilo que escandaliza, que gera o pecado grave, são condenados gestos, diversões e danças obscenas e insinuantes, assim como ter companhias que os pratiquem ou incitem a praticá-los. Aí também o olhar atento dos pais em relação a influências, né, de amigos, né, na escola, porque acaba que as crianças muitas vezes, para serem aceitas, elas acabam fazendo isso, né? Elas nas companhias, se o amigo faz, eu vou fazer também. Acaba sendo comum a gente vigiar, orar, tá sempre por perto, não deixar ir na casa de amigos que você não conhece a família, né? Criança não vai na casa de quem você não conhece. Então são cuidados que a gente tem que ter até, não é pequenininho não, é adolescente, é jovem, vai com quem? Volta aqui, ó, vou te buscar, vou te levar. Então a gente cercar de todos os lados, porque a influência, a gente pensa que eu não coloco minha mão no fogo, não. Sim. Então a gente tem que ter muito esse olho no peixe, outro no gato, né? Ficar sempre de olho atento para que os nossos filhos não caiam em pecado por causa dos outros. Sim. Né? Que a gente nisso daí também, lá eu acho que vale muito pra gente um exemplo.
de como a gente se comporta ali também em família, sabe? Porque, por exemplo, assim, você tem um esposo, você tem uma esposa, vocês ali possuem grau de intimidade, entendeu? Então vocês têm grau de intimidade. E hoje eu vejo assim que muitas pessoas elas acabam dando muita intimidade da sua vida pessoal, das suas coisas pessoais para outros. Então é a esposa que fica com um amiguinho e essa coisa assim, e principalmente assim, nunca fale nada do seu esposo, nunca reclama do seu esposo para amiga nenhuma. Né? A não ser que seja um diretor espiritual, a não ser que seja uma pessoa assim que vai te ajudar na fé, um sacerdote, alguém que tem uma autoridade espiritual sobre você, não vai nenhuma amiga falar mal do seu marido, né? Não vai para ninguém falar das coisas que estão acontecendo ali na sua casa, dos problemas dos seus filhos, porque isso é modéstia, né? É o que desse exemplo que a gente está dando. Porque, e a gente começar a se portar assim, né? E é exagero. Né? Eu me lembro de tipo assim, por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos em mulheres. Se nós estivéssemos em mais e tivesse um homem aqui conosco, beleza, nós estamos em mais. Mas se tivesse só eu e um homem aqui que não é o meu marido, eu já não acho certo. Né? Por quê? Brina, vocês vão fazer alguma coisa? Lógico que não, é meu irmão, não estou falando isso, mas escandaliza. Se escandaliza, já feriu a modéstia. E a gente não sabe, porque a gente tem que entender o quê? Né? Que Satanás, ele interage nos nossos sentidos, no que a gente vê, né? No que a gente ouve, e às vezes eu tenho domínio de mim, o fulano tem o domínio de si, e beleza. Né? E aí a gente, por a gente está tudo bem, mas e quem está vendo de fora? E aquilo que vai ser criado de artimanha? Né? Então, assim, a intimidade nossa, ela precisa ser preservada e reservada à família. Né? Então, se você tem um problema, se você tem alguma coisa que precisa ser falado, são com as pessoas certas, não é nem com a mãe, né? Não é nem com um parente, é uma pessoa... Vai tomar dores, exatamente, algumas pessoas, né? Que vai te ajudar. Isso cai muito nessas coisas que nós estamos falando, dessas ações assim também, sabe? Que eu acho muito importante, né? Eu me lembro que, assim, pode ser o exemplo mais bobo do mundo, eu fiquei muito constrangida. Mas quando a gente fez uma missão aqui com o pessoal pessoal lá da Mãe do Homem Novo, lá, o pessoal do João, né? E aí, assim, eu fiquei de acolher em casa, ele e a esposa. E aí depois outras famílias iam acolher a Larissa e acolher o Silas, né? E então tava assim, de última hora a esposa dele não veio, né? E o Xande estava viajando, não estava em casa. Aí eu fiquei morrendo de vergonha de falar, né, o que eu ia fazer. Mas eu falei assim, não, mas não é certo, não é legal. Eu troquei. Falei assim, ó, vem a moça para minha casa, né, e vai os dois homens para lá. E é lógico que tinha preparado uma recepção mais especial por ser o fundador, aquela coisa toda, né? Mas eu acho que são coisas que são importantes da gente pensar. E a gente, enquanto comunidade aqui, o pessoalzinho começou muito novo, né? Então, né, ninguém era casado, era tudo jovenzinho. E tinha muito essa questão do cumprimento, né, nas antigas, assim... Às vezes, né, abraçar demais, apertar demais, brincar de pular pra cima, pegar no colo, essas brincadeiras de rodopiar e tal. O pessoal foi casando, né, foi tendo filhos, isso não foi pegando legal. Sim. E eu percebo que, olhando de fora, o quanto mudou também, né? A postura dos homens da comunidade, das mulheres, de estarem mais, né? É a questão da maturidade, da têmpera. Então, isso a gente... Justamente para quê? Para não escandalizar, porque é muito estranho, né? Alguém casado cumprimentar um rodopiando, né? Que já aconteceu das antigas, né? Por isso que eu tô falando. Então a gente, isso também foi, não, isso não é legal. E o marido que fala ali, ó, não permita, porque não é... Né? Então a gente tem que fazer essas correções fraternas e se alinhando para não cair nessa... E não é nem por desconfiança, mas é pela busca da virtude, né? Pela busca das coisas ordenadas no seu lugar, né? Exatamente. E você lê aí, Pedro? Vou comentar aqui rapidinho, só pra gente... Já deu nosso horário? Deu nosso horário. Nossa! Só pra gente... Comenta e a Flavinha já vai preparando aí a nossa música pra gente entregar. Só pra gente... No Catecismo da Igreja, né? Tá aqui
A SIC 2521 fala assim: a pureza exige o pudor. Este é uma parte integrante da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. É o que a gente falou até agora, né? De preservar. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve ficar escondido. Está ordenado à castidade, exprimindo sua delicadeza. Orienta os olhares e os gestos em conformidade com a dignidade das pessoas e de sua união. Então, resumindo, serve para quê? Para valorizar a pessoa, né? É a valorização do ser humano, a modéstia. Nós estamos dando a dignidade que Deus nos deu, né? Quando nos criou, a gente está devolvendo essa mesma dignidade para o próximo, né? Para a sociedade, para o irmão. Então, isso é muito bonito. E no 2522 também continua falando assim: o pudor protege o mistério das pessoas e de seu amor. Convida a paciência e a moderação na relação amorosa. Pede que sejam cumpridas as condições da doação e do compromisso definitivo do homem e da mulher entre si. O pudor é modéstia. Inspira o modo de vestir. Mantém o silêncio ou certa reserva quando se entrevê o risco de uma curiosidade malsã. Torna-se discrição. Acho que é muito bom, né? Esse complemento, saber que nós estamos aí embasados, né? Não é coisa da nossa cabeça. Exatamente. Realmente há, né, toda uma doutrina na Suma, né, São Tomás de Aquino, no Catecismo. Então nós precisamos realmente buscar essa modéstia. E nada melhor, né, do que nossa mãezinha, do que cantarmos a ela, né? Ela que possa nos ensinar de que forma agradar a Deus, de que forma agradar a Jesus, né? Deus se sentiu agraciado por ela, por escolhê-la. Ele tem suas razões e nós conhecemos muitas delas por ter escolhido a Virgem Maria como mãe do Salvador. E que assim Ele possa olhar para nós também, seus filhos tão amados, como a Brina falou na terça-feira, né? Está lá em Efésios 1, como somos amados e desejados por Deus. Então Nossa Senhora foi amada e nós somos também. Que isso nessa noite possa cair no seu coração. Essa valorização. Deus me ama como eu sou. Eu preciso cuidar desse templo. Eu preciso cuidar desse corpo, alma e espírito. Não só do meu corpo. Eu preciso cuidar de mim por inteiro. Para que todas as minhas potências, tudo aquilo que eu tenho de melhor possa sair para fora. Para ir ao encontro do outro, para amar mais. Essa é a nossa missão aqui, é amar. Que Nossa Senhora possa, nessa noite, abençoar nossas vidas, nosso lar, nosso Carmelo, aqueles que têm filhos, as crianças, os maridos, as esposas, que possamos nos sentir agraciados com esta canção da Flávia, que tem esse dom de nos levar para Deus. Aquilo que é belo atrai, essa voz bela atrai também, que nós possamos viver essa experiência de nos sentirmos amados por Deus, por Jesus e pela Virgem Maria. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes guiar-me, mãezinha, com a proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações. E quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és.
possa ir da sua casa, pedir para que ela possa cuidar da sua vida, cuidar da sua casa, cuidar do seu coração. Diante de tudo que nós ouvimos na noite de hoje, muitas vezes, como nós falávamos, a modéstia, muitos acabam centralizando apenas na questão da roupa, né? Isso é muito importante mesmo, como nós dissemos aqui, mas envolve todo um contexto, né? Não é somente a roupa, somos nós por inteiro. E tendo a mãe como nosso modelo, como diz a canção, se nós formos um pouquinho do que ela foi, quão grande graça, né, nós teremos na nossa vida, quão agraciados nós seremos, quão abençoados nós seremos. Ter um pouquinho, né, de todas as virtudes de nossa Mãe Rainha dos Céus. Por isso peça mais uma vez nessa canção para que ela possa cuidar dos seus planos, para que ela possa mudar, né, o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas vestimentas, mudar o nosso jeito de falar, nosso jeito de andar, a nossa forma de nos relacionarmos com as pessoas, seja no trabalho, mas principalmente na nossa casa. Vem, mãezinha, nos moldar conforme a Senhora deseja, conforme a vontade do Pai. Olhe por nós, olhe por cada necessidade interior nossa. Ave cheia de graça, cheia de graça, bendita, bendita, sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo, singelo, de coração, quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes guiar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Amém. Essa música é uma oração, né? Sem falar demais depois dessa canção, ser um pouquinho do que a Virgem Maria já é uma grande graça. E que ela possa realizar em nós, né, os seus planos, os seus projetos, como nós cantamos. A vossa proteção recorremos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite. Boa para noite. todos e até semana que vem. Boa noite. Tchau.